Oi, gente, tudo bem? Então, é o seguinte, melhorar aqui. Como eu havia falado para vocês, vou gravar um videozinho, não sei se vai ficar muito curto, não sei se vai ficar muito longo, viu? Sobre algumas questões, são 5 questões. Ao todo, a avaliação vai ter 7 questões, a semana que vem. E aí, eu vou fazer esse vídeo explicando aquelas questões que eu já expliquei na aula passada e eu acho que mais uma delas, né, no caso. Deixa eu ver. Mais uma delas que eu não expliquei na aula ao vivo. Então, tanto para quem perdeu a aula ao vivo como para quem como quem estava na aula ao vivo, é bom ver esse videozinho, tá bom? Vamos lá. Primeira questão. Alexandria começou a ser construída em 332 a.C. por Alexandre o Grande. Lembrando que o 332 a.C. aí, gente, ele é uma contagem negativa, a forma de contar desse número, ele é como se fosse assim negativo, né? Então, lembrando que um número maior é mais ao passado quando se trata de AC. É a mesma coisa da contagem negativa que vocês conhecem na matemática. Então, tá falando sobre a cidade de Alexandria. Até hoje ela existe lá no Egito, tá bom? E foi construído por Alexandre o Grande. Esse cara, a gente não tematizou muito ele, mas ele é muito importante para toda a história do planeta e de como a questão da Grécia ficou muito importante para todos nós. E aos poucos se tornou a cidade de Alexandria um polo de estudos sobre matemática, filosofia, ciência grega. Meio século mais tarde, 50 anos depois, Ptolomeu II ergueu uma enorme biblioteca em um museu que funcionou como centro de pesquisa, ou seja, era tipo uma universidade, só que não tinha assim a entrada das pessoas, né? Não era como se as pessoas pegassem e entrassem lá através de um vestibular e tudo. A biblioteca reuniu entre 200 mil e 500 mil papiros. E o museu transformou a cidade no maior núcleo intelectual da época. Especialmente entre os anos 290 e 88 AC, olha aí como é o AC. 290 é mais antigo do que 88, então a contagem é ao contrário, ela é decrescente. A partir de então, sofreu sucessivos ataques romanos, cristãos e árabes, o que resultou na destruição ou perca de quase todo o seu acervo. E aí, gente, a gente lembra que as pirâmides, a gente não sabe direito como elas foram construídas exatamente por essas destruições. É provável que nessa biblioteca de Alexandria tivessem muito do que foi essa construção das pirâmides do Egito, mas acabou se perdendo, certo? A Biblioteca de Alexandria exerceu durante certo tempo, um papel fundamental para a produção do conhecimento e a memória das civilizações antigas. Por quê? Vamos ver qual foi, né? Deixa eu abrir aqui um negócio. Eternizou o nome de Alexandre o Grande e zelou pelas narrativas e grandes feitos seus. Gente, a Biblioteca de Alexandria não é só isso, ela não se trata só sobre Alexandre, por mais que a cidade ganhe o nome desse cara, né? E ele teve grandes feitos, sim, teve, mas não é só isso. Funcionou como centro de pesquisa acadêmica e deu origem às universidades modernas. Bom, gente, as universidades modernas, elas não são inspiradas diretamente no modelo da Biblioteca Alexandria, né? Elas são inspiradas muito mais nos modelos de universidades medievais, que a gente vai tratar isso só depois, tá bom? Sobre essa questão da Idade Média. Letra C. Preservou o legado da cultura grega em diferentes áreas do conhecimento e permitiu sua transmissão a outros povos. Verdade. De certa forma, muito do que se perdeu era isso. Era esse conhecimento que podia ser transmitido para outros povos. Mas mesmo assim foi transmitido. Certo? Então vamos ler os outros só para a gente desconsiderar as outras alternativas, mas a questão C está mais correta. Transformou a cidade de Alexandria no centro urbano mais importante da antiguidade. Nem tanto. A cidade de Alexandria ela não foi o centro urbano mais importante da antiguidade. Na antiguidade, o centro urbano mais importante foi Roma, depois de Alexandre o Grande existir. Outras cidades, como
como Jerusalém, Bagdá, né, que existem até hoje, elas foram muito importantes e até um pouco mais importantes do que, na verdade, Bagdá não, mas Babilônia, né, no caso que a gente chamava, e que não existe mais nessa cidade. Elas foram centros super importantes na antiguidade, até mais um pouco do que Alexandria. Letra E. Reuniu os principais registros arqueológicos até então existentes e fez avançar a museologia antiga. Gente, arqueologia e museologia não são termos daquela época, além do que faz mais de 2000 anos que isso aconteceu. Então a gente não tem como falar sobre arqueologia e museologia desse caso, certo? Então a arqueologia e a museologia estudam esse tempo, tá ok? Então não tem como a biblioteca ter avançado nesses estudos naquela época. Quarta questão. Enfim, a segunda questão, mas tem o número 4 aí. Na Grécia Antiga, o teatro tratou as questões do Na Grécia Antiga, o teatro tratou de questões como destino, castigo e justiça. Muitos gregos sabiam de cor inúmeros versos das peças dos seus grandes autores. Na Inglaterra do século XVI e XVII, Shakespeare produziu as peças nas quais temas como amor, o poder, o bem e o mal foram tratados. Nessas peças, os grandes personagens falavam em versos e os demais em prosa. No Brasil colonial, os índios aprenderam com os jesuítas a representar peças de caráter religioso. Esses fatos são exemplos de que, em diferentes tempos e situações, o teatro é uma forma de... Conhecem muito bem o teatro, né, gente? Gente, o teatro é o que deu origem ao que a gente entende hoje por televisão, cinema e etc. Certo? É muito importante o teatro. Até as comédias de stand-up, que vocês tanto gostam, como o Whindersson Nunes, eles têm a ver com essa questão do teatro que foi inventada lá na Grécia Antiga. Letra A. O teatro é uma forma de manipulação do povo pelo poder que controla o teatro. Será que o teatro, o cinema, a TV é só uma manipulação do poder para dominar o povo? Será que era só isso? B. Da diversão e de expressão dos valores e problemas da sociedade. Será que ela é isso, uma diversão e de expressão de valores e problemas? É uma boa essa, né? Diversão e expressão, problemas também, uma crítica. Vamos lá. Letra C. O entretenimento popular que se esgota na sua função de distrair. Ou seja, será que esse teatro, essa TV, esse cinema, ele só tem a função de distrair você? Letra D. De manipulação do povo pelos intelectuais que compõem as peças. Será que, nesse ponto, o teatro ele é uma manipulação daqueles que escrevem o teatro? Ou seja, é como se a gente dissesse assim, será que o cinema ele é uma forma de manipulação dos diretores que fazem os filmes? Será que é isso? Letra E, última. De entretenimento, que foi superada e hoje é substituída pela televisão. Será que o teatro não existe mais? E a televisão dominou esse espaço? Muito pelo contrário. Então a letra B é a mais completa, de diversão e de expressão de valores e problemas da sociedade. Ou seja, a gente se diverte e ao mesmo tempo a gente critica essa sociedade através do teatro, da TV e do cinema. Não é verdade, gente? Então vamos para a próxima questão. Com o advento da democracia na polis grega, durante o período clássico, foram essas número 5 bem aqui, gente, que eu estou lendo. Então, polis gregas, democracia na polis grega, certo? Beleza, vamos lá. Foram abandonadas completamente as ideias de autarquia da polis, ou seja, independência da polis, de glorificação da guerra. A guerra, lembrando que a guerra cada cidade grega é independente, ela é autárquica, e aí ela pega e domina a outra para ficar mais rica, mais poderosa, né? Beleza, através da guerra. Hoje em dia não é mais através de uma guerra propriamente dita. E a visão aristocrática da sociedade. Ou seja, o que é a aristocracia? A aristocracia é um governo de poucos. Um governo de pessoas que são super... que tem um status muito valorizado e ao mesmo tempo
elas dominam o outro povo sem precisar muito de financeiro, de recurso financeiro, mas sim de poder mesmo, como terra e etc. Será que foi abandonado tudo isso quando começou a democracia? Acho que não. Então, aristocrática da sociedade e da política que havia caracterizado os períodos anteriores. Beleza. B. Introduzidos novos ideais baseados na economia de mercado, na condenação da guerra e na valorização da democracia mais condizente com a igualdade vigente. Gente, de certa forma, a democracia grega ela não pode se dizer que seja algo tão igualitário, tá bom? A gente vai ver isso mais na frente em outras questões, que essa democracia ela é um governo de todos, mas esses todos não incluem uma grande parte das pessoas. O cidadão ele tem que ser educado, ele tem que ser proprietário de terra, né? E ele não pode ser, e ele tem que ser homem. Lembrando, a sociedade grega ela era bastante machista e patriarcal para a nossa época, no caso, em contradição. Letra C. Os antigos ideais foram abandonados. Os antigos ideais de autarquia, da guerra, da propriedade da terra, do ócio, como valores positivos. Ou seja, eles mantiveram a autarquia, a independência das cidades, a guerra, a dominação de uma cidade por outra, né, a tentativa disso, a propriedade da terra, ou seja, quem participava da política, quem era o cidadão, era um proprietário de terra. O ócio, essa pessoa, ela, para ser um intelectual, ela não podia se dar aos trabalhos manuais, então ela tinha escravos, funcionários e etc., exatamente para ter o ócio e tomar melhores decisões na política, certo? Essa letra C seria, no caso, a mais completa, tá ok, gente? Então vamos pegar as outras e dispensar, né? Vamos dizer assim, vamos ver o que tem de errado nela. Letra D. Recuperar as antigas práticas do período homérico, abandonadas no período arcaico, como a escravidão em grande escala e o imperialismo econômico. Não, gente. Não foi recuperada isso nunca deixou de acontecer, essa questão da escravidão e do imperialismo econômico. Porque o imperialismo ele é feito através da guerra. A guerra faz com que aconteça o imperialismo. Letra E. Adaptados aos antigos ideais aristocráticos e de autarquia do período homérico e arcaico. E os novos ideais de economia de mercado do período clássico. Será que teve essa mistura aí? Nem tanto. Na verdade, é como se diz, a democracia é mais uma manutenção de alguns poderes e uma abertura de outros tipos de poderes. Tem mais duas questões que eu vou continuar daqui a pouco.